O fim do homem soviético, de Svetlana Alexievich. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu vou fazer o primeiro vídeo, o primeiro de dois, que foi o livro que vocês escolheram para o nosso clube de leitura de fevereiro a março. Normalmente eu faço um vídeo no final. Algumas pessoas já pediram para eu dividir em partes e aí fazendo lives ou vídeos parciais, mas para mim não compensa pensando em custo-benefício. Vocês sabem que eu tenho pouco tempo, eu sou uma pessoa com 2 trabalhos para além do YouTube e não dá. Mas, atendendo ao pedido da Daniela, que é uma seguidora, ela pediu por 2 vezes para, neste caso, pelo menos, eu fazer um vídeo contextualizando para facilitar a leitura. É por isso que agora, em março, vocês ainda estão lendo o livro, imagino, né? Já que a gente combinou que seria de fevereiro a março, e aí eu faria o vídeo em abril. Mas agora, em março, eu tô fazendo este vídeo. Eu já terminei de ler no comecinho agora de março. E em abril eu vou fazer um outro vídeo. Este vídeo aqui de março é para apresentar um pouco do contexto aqui, de tudo que é contado aqui, né? Porque aqui a gente não tem um livro de ficção. Aliás, eu acho que a Svetlana não produz ficção, ou a maior parte da sua produção não é ficção. Porque eu comecei a ler Vozes de Chernobyl, e não terminei ainda, e li todo esse, pelo que eu fiquei sabendo, outros livros dela também não são ficção. Na verdade, ela é uma boa ouvinte, né? Ela conta a história de pessoas. E o valor dela está nisso, de ouvir os sujeitos da história soviética. O que é bem legal, ela aqui no começo, ela apresenta uma cronologia, né, da história soviética. Ela começa com a morte de Stalin. Então, ela não está falando da União Soviética antes desse período. Embora aqui no livro a gente tenha depoimentos que remontam a antes de Stalin. Então, alguém que fala do avô até que lutou na Revolução. E ela colheu esses depoimentos, a gente percebe muito bem, num período ali de uns 20 anos, mais ou menos, depois da queda do regime soviético, que foi ali no começo da década de 90. Então, a gente percebe que ela ficou uns 20 anos colhendo depoimentos. Então, a gente tem percepções do que foi o regime soviético e do que está sendo o novo regime capitalista por pessoas diferentes, de diferentes faixas etárias, em diferentes momentos, né? Então, uma coisa é você ouvir o depoimento de uma pessoa ali logo depois do novo regime. Outra coisa é você ouvir uma pessoa ali uns 20 anos depois do regime, né? Que aí o novo regime, que é o capitalista, já começou a ficar bem delineado, as coisas começaram a se assentar. Então, a percepção dessas pessoas. Quando a gente lê essa obra, a gente vê depoimentos, vários depoimentos, uns falando bem do capitalismo, outros falando mal do socialismo, do comunismo e vice-versa. As pessoas que talvez tenham pouco interesse pela política fiquem com muitas dúvidas. Tipo assim, o que foi positivo, afinal? Terminar o regime ou não? O capitalismo foi positivo para este país ou não? Vamos aqui a um resuminho assim, do contexto político. É um resumo, gente, muito superficial mesmo, só para a gente não ficar boiando. E eu vou remontar um pouco antes até de Stalin, para vocês entenderem o que está em jogo, assim, por que a gente tem pessoas tão apaixonadas pelo comunismo, como muitas que aparecem aqui, pelo regime, por Stalin, por Lenin, não seja o que. A gente sabe que a Rússia, no século XIX, era um país assim com aristocracia rural, um país num sistema feudal. Ela, a Rússia, comparada a outros países ali da Europa, ela estava muito atrasada. Em termos estruturais, culturais até, né, unificação da língua e tal. Entre a libertação dos céus e a Revolução de 17, a gente tem um período ali de uns 50 anos mais ou menos. Nesse período formou-se uma burguesia. Então tem gente que acha que não houve burguesia na Rússia. Houve sim, aliás, foi a burguesia que destituiu o czar. Não foram os socialistas. Os socialistas depois destituíram a burguesia. É sempre a burguesia que destitui a monarquia. Havia muita desigualdade social e tal, bem aquele contexto que a gente vê em obras de Dostoiévski, principalmente Crime e Castigo. Então, a gente teve esse período ali de fim de segunda metade do século XIX,
com o fim da escravidão, uma outra dinâmica social, a gente também teve a atuação da inteligência russa. O que é isso? Intelectuais que agiam politicamente, intelectuais que liam Marx, inclusive, e que tinham interesse de construir uma nação. A gente está num período de formação de estados nacionais, no século XIX, a formação de estados nacionais com a Alemanha, Itália, unificação de outros países, desenvolvimento, unificação, nacionalismo. Muitos intelectuais, então, tinham esse interesse político de formação do povo, então publicavam textos em revistas, panfletos e tudo mais. Pensem que esses intelectuais, os inteligentes, que formaram a geração do Lenin, do Trotsky, do Stalin. É um país gigante, com muitas desigualdades e precisando de um projeto político. E um czar que estava alheio a tudo isso, né? Alheio à miséria do povo. Com a libertação dos servos, a formação burguesa, automaticamente a aristocracia vai decaindo, vai se degradando. Isso a gente vê na peça do Tchekhov, O Jardim das Cerejeiras, sobre o qual também fiz um vídeo, vou deixar aqui e comentei bem essa realidade. Em 1905, aconteceu ali o que é chamado de Primeira Revolução Russa, quando a população ali na penúria foi reivindicar algumas coisas ao czar. Eles não queriam destituir o czar. Na verdade, eles chegaram assim, Deus salve o czar e tal, eles queriam reivindicar coisas. E o czar, muito despreparado para lidar com isso, mandou pregar fogo ali na população e muita gente morreu e tal. E isso fez o quê? Fez a situação ficar mais insustentável ainda, o que culminou depois, em 1917, com a Revolução Russa. A isso, claro, foram agregados vários outros fatores, como Rússia sem condições nenhuma participar da Primeira Guerra Mundial e tal. Esse episódio aí da Revolução de 1905, a gente vê no conto A Mãe do Gorky, sobre o qual eu fiz até um vídeo aqui. Aí depois tem a Revolução Russa, tal, Lenin assume, fica pouco tempo, morre, e aí aquela disputa de Trotsky e Stalin, né? Era mais evidente que Trotsky assumisse, ele tinha ali um papel mais importante na Revolução, comandou o Exército Vermelho e tal, mas ali o Stalin, né, deu uma rasteira nele, assumiu o poder e ele ficou proscrito, enfim. O Stalin inventou muitas mentiras sobre ele e tal. Sobre isso eu comentei no vídeo O Homem que Amava os Cachorros. Vou deixar aqui. A gente está falando de um povo que formou intelectuais como Mayakovsky e vários outros que se mataram quando percebeu ali que tudo que eles tinham sonhado e imaginado estava indo por água abaixo com o Stalin. Isso estou falando ali depois que Lenin morreu. Essas pessoas foram formadas com essa visão de a revolução era um projeto existencial. Coletividade, o bem-estar da coletividade. Então, para eles é melhor que todos tenham pouco, mas que todos tenham alguma coisa, do que poucos terem muito, muitíssimo, e outros terem nada. É por isso que aqui a gente vê muita gente saudosa desse regime. É por isso que aqui a gente vê um dedurando o outro. Por que dedura? Porque acha que está sendo contrário ao regime. Mesmo sabendo que o outro vai, sei lá, vai passar por necessidade, vai ser torturado, trabalho forçado e tal. Na gestão Lenin e Stalin, né, o que havia? Havia um controle do Estado dos meios de produção. Isso quer dizer o quê? Ora, a gente está numa nação que não vai se render ao capitalismo, né? Nós não vamos deixar os meios de produção nas mãos da burguesia, que tem o interesse só de acumular capital. E quando ela acumula capital, ela explora trabalhadores. O que nós vamos fazer? O Estado vai controlar os meios de produção. Então, perceba, a gente está falando de socialismo, porque o comunismo, ele prega o fim do Estado, o fim da propriedade privada. Então, as pessoas vão ter comida, moradia, né? Aquelas questões básicas de sobrevivência. Não vai ter uns pouquinho muito rico, a maioria muito pobre. Então, por essas coisas que eu estou falando, a gente percebe aspectos positivos e negativos. Ora, não havia muita desigualdade social, né? Havia pouca desigualdade, o Estado garantia coisas básicas, tal. Mas também, negativamente, havia falta de liberdade, havia isso, havia aquilo. E por quê? A questão é, por que muitos aqui são saudosos desse regime? A gente está falando de um povo que teve uma formação de base, tem todo um percurso histórico de formação de base, de entendimento da sua condição social.
né? Uma formação marxista. Por isso que odiavam o capital. Por isso que poderiam passar necessidade que fosse, mas faziam isso em nome de um ideal. Por que ruiu também? Falta de liberdade. As condições materiais de sobrevivência estavam cada vez mais escassas, porque o dinheiro estava sendo gasto todo com a manutenção bélica do país, a indústria bélica. Não tinham aparatos tecnológicos, tudo desatualizado. E a terceira questão é que, já na década de 80, poucos se lembravam da Revolução, poucos se lembravam do Stalin. A gente estava falando de gerações que não participaram da Revolução, não tiveram contato nem indireto com a Revolução, com Stalin, ou com essa situação que eu falei. Então, a gente está falando de uma geração apartada disso, mas vivenciando ali a escassez. Então, a pressão pela abertura aconteceu. Mas a gente também tem aqui o residual dos revolucionários. Então, assim, o avô, a mãe, sabe? Gente, assim, que viveu a outra realidade ali da época de Stalin e que não conseguia viver no contexto capitalista. Por quê? É uma questão ideológica e existencial. E a gente vê aqui também muitas pessoas que defenderam o regime capitalista, né? Foram para as ruas, quiseram abertura, defenderam o regime capitalista, mas depois se arrependeram. Por quê? Houve aquilo que a gente sabe que há de muito ruim no capitalismo, que é o quê? Desigualdade social. Então, assim, muitas pessoas que no regime socialista tinha casa, trabalho e tal, neste novo regime, foi morar na rua, não tinha onde viver. Então, algumas aqui enriqueceram muito porque é um regime de muita desigualdade e outros empobreceram muito, e isso não havia no regime socialista. Então, por isso que a gente tem essas diferenças todas de opinião, claro, né? A gente está falando de gerações diferentes, pessoas diferentes, e desde o fim aí da União Soviética já se vão 30 anos, e o país, nos primeiros 20 anos, passou por um período de grande violência, esse período de muita fome, muita miséria. Parece que agora as coisas começaram a melhorar nesse aspecto. Agora eles têm o governo Putin, agora eles têm que lidar com o capitalismo e com todas as suas características inerentes. Em abril eu volto com outro vídeo para terminar de comentar a obra. Eu falei para vocês que seria mais um contexto. Mas se a gente está falando de um livro que é de não ficção, comentar o contexto já é, de certa forma, comentar a obra também. Muito obrigada por assistirem. Beijos e